Excelentíssimo, os Jogos de Poder dessa semana está surpreendente, pois explica um pouco sobre a ciência por trás da delação premiada. A teoria dos jogos explica, através do dilema do prisioneiro, como o direito faz para influenciar a cultura criminosa e forçar as famosas delações. E um misto de legalidade e perversidade, isto tudo está virando não só o mundo do crime de ponta cabeça, mas o funcionamento da política. A teoria dos jogos é um ramo da ciência matemática que também é aplicada à psicologia e às ciências sociais. Essa teoria foi bem aprofundada por John Nash, aquele cara que foi retratado no filme Uma Mente Brilhante. Essa é uma escola do pensamento que analisa a vida como se fosse um jogo, em que as pessoas buscam vantagens individuais e coletivas. O objetivo da teoria dos jogos é compreender a lógica do processo de decisão dos indivíduos e ajudar a responder algumas questões como essas. O que é necessário para haver colaboração entre os jogadores? Em que situação o mais racional é não cooperar? Quais políticas devem ser empregadas para garantir a cooperação entre esses jogadores? E adivinha, tudo isso tem a ver com política, que tem a ver com jogos de poder, que por sua vez tem a ver com delação premiada, o assunto de hoje. O dilema do prisioneiro funciona assim: você e um amigo, teoricamente participantes de uma mesma organização, são presos pelo mesmo crime e a polícia só tem provas para mantê-los detidos por 1 ano. Mas pode aumentar as penas caso consiga fazer com que vocês revelem todas as informações que possuem. Vocês dois não podem se comunicar e são informados separadamente que podem ter sua pena reduzida se revelarem novos detalhes sobre o esquema e sobre o comparsa. Nenhum de vocês, em momento algum, conversaram entre si sobre uma possível delação. As opções dos prisioneiros são as seguintes. Primeiro, se vocês dois ficarem calados, só ficarão presos por 1 ano, que é o tempo pertinente às provas que a polícia já tem. A segunda opção é confessar todo o esquema, entregando o comparsa. Desse jeito, você sai livre imediatamente, sem cumprir pena. E o seu amigo fica preso por 5 anos. Mas nesse caso, seu amigo também pode resolver te delatar. E se você não tiver delatado, você fica preso por 5 anos e ele sairá livre. A opção número 3 é os dois delatarem todo o esquema. Assim, ambos vão cumprir 3 anos de prisão cada. Novamente, se nenhum delatar, ficam presos apenas 1 ano. Se um dos dois delatarem, quem delatou sai livre e o outro fica preso 5 anos. E por fim, se ambos delatarem, ficam presos por 3 anos. O que você faria? O curioso desse experimento é que a opção mais favorável aos prisioneiros seria ficar preso somente 1 ano, sem se delatarem, de forma colaborativa. Essa é a melhor solução desse jogo, mas a cultura do medo e da traição passam a mudar o cenário. Veja só, em uma segunda rodada de jogos, passa-se 5 anos e você resolveu não trair o seu amigo. Mas ele não pensou 2 vezes e te colocou na cadeia por 5 longos anos. Por alguma razão do destino, você se vê de novo praticando um crime com esse cara. Vocês são pegos novamente e as opções são colocadas na mesa, no mesmo formato da vez anterior. Qual opção você irá escolher? Trair ou não trair? Os estudos mostram que existe uma tendência às pessoas começarem a delatar quando elas estão imbuídas de uma cultura de medo. A traição passa a ser uma válvula de proteção pessoal. Isso passa a permear toda uma cultura, seja criminosa como nesse exemplo, ou em outras esferas da vida. Este equilíbrio, que faz com que os sujeitos passem a se comportar de maneira equivalente, se chama equilíbrio de Nash. É a teoria do cara da mente brilhante. Os jogos ficam mais perversos ainda na realidade, quando você adiciona prisões judiciais realizadas somente para forçar uma delação e criar uma cultura de medo, vazamentos midiáticos e pressão popular para destruir determinado acusado, e até mesmo invenções policiais de crimes e esquemas criminosos para gerar mais medo nos acusados.
para, quem sabe, conseguir mais uma boa delação premiada. Este mecanismo de cultura do medo foi muito utilizado na Operação Mãos Limpas na Itália, especialmente na prisão de Mário Chiesa. Eles utilizaram a mesma tática e a delação de Chiesa levou a novas investigações e diversas outras prisões e confissões. A estratégia adotada pelos magistrados incentivava forçadamente aos investigados a colaborar com a justiça. Aqui no Brasil, a condenação de Marcos Valério no julgamento do Mensalão a 37 anos de prisão serviu de estímulo para que os operadores do esquema de corrupção na Petrobras aderissem à delação premiada, agora na Lava Jato. É interessante também perceber como após a delação, algumas figuras criminosas passam a ser amaciadas pela mídia, em alguma esfera até tidas como heróis, como no caso de Roberto Jefferson lá no Mensalão. Ou seja, aqueles que colaboram são reforçados positivamente. Agora, na Operação Lava Jato, com a utilização das mesmas táticas pelo juiz Sérgio Moro, já são mais de 50 delatores. Não nos surpreenderá em nada se chegarmos a uma centena. Mas ao mesmo passo que as prisões e as delações crescem, os esquemas criminosos se aperfeiçoam e até mesmo modificam a forma de se fazer política, seja entre inocentes ou não. A evolução dos mecanismos de defesa dos acusados gerou uma nova síndrome, um efeito colateral. Agora, alguns políticos e empresários estão montando dossiês contra os diversos outros personagens participantes dos esquemas. Por exemplo, Sérgio Machado, presidente da Transpetro, recentemente delatou José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá. As gravações vazaram na imprensa ilegalmente e já nos deram uma noção da malícia e da baixeza ética dos agentes. Mas como Sérgio Machado conseguiu essas gravações? Só imagine, do jeito mais canalha possível. Ele comumente ia se encontrar com esses políticos em suas casas ou nos seus gabinetes. Ao chegar no local, ele ligava um gravador disfarçado e começava a conversar sobre algum assunto político. E também instigava os seus comparsas que eles falassem coisas que pudessem servir a uma possível delação premiada. Ele praticamente se fazia de amigo para encontrá-los e traí-los em suas próprias casas. Esta tática do Sérgio Machado mudou completamente o game político em Brasília. Agora, os políticos não estão conversando mais abertamente e, inclusive, criaram diversos novos protocolos de segurança, como proibir celulares em reuniões, fazer revista para entrar nos gabinetes ou nas casas dos políticos. Agora, ao entrar na sala de políticos, é comum vê-los com as televisões ligadas ou escutando música para interferir no som do celular de alguma gravação. E já é normal a utilização de jammers, um gadget bloqueador de áudio que embaralha gravações ambientais. Nem é preciso dizer que o cuidado com o celular foi redobrado. Isto significa que os jogadores estão aperfeiçoando as suas táticas e os esquemas tendem a ficar cada vez mais difíceis de serem pegos. Tudo isso é natural que aconteça. Se a delação premiada e os vazamentos ilegais de escutas já estão se tornando uma praxe, é razoável imaginar que os jogadores também vão adaptar e tentar superar essa nova realidade. Inocente é quem acha que os crimes deixarão de ser cometidos por causa disso. Os dossiês estão sendo montados e alguns jogadores aparentam estar armados até os dentes, como o Eduardo Cunha, por exemplo. Pode até parecer legal ver o caos que pode acontecer com uma prisão do Cunha e uma possível delação dele, mas a que custo isso ocorreria? Meu objetivo aqui não é dizer se a delação premiada é boa ou ruim, mas apenas trazer a reflexão do poder de mudança cultural que ela tem. Para você ver se eticamente a delação está de acordo com aquilo que você pensa, esqueça a figura de um criminoso, faça um exercício básico. Imagine você um professor estimulando os alunos no dia da prova. Quem entregar o coleguinha que estiver colando ganha 5 pontos. Qual a mudança cultural que você estaria propondo para aquela classe? O quanto isso iria influenciá-los no futuro deles? Ou melhor, experimente fazer isso com seus filhos. Quem delatar o irmão que tiver feito alguma arte ganha 2 sobremesas no jantar. Ah, mas estamos falando de bandidos e não de crianças, então pode. Tá certo. Olha, dessa vez eu vou até antecipar, pois eu já estou preparando o próximo Jogo de Poder e ele está imperdível. Vamos falar sobre cultura pop e ativismo,
como a economia, a política e a cultura estão absorvendo os discursos progressistas para crescer e lucrar. Vamos falar de Game of Thrones, Oscar, Super Bowl, até Zorra Total. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever e dessa vez, ainda mais, habilite para receber as notificações e receber em primeira mão os nossos programas do Justificando, pois só assim você assistirá o programa da próxima semana. Eu sou André Zanardo, me chamam de Filho Bastardo do Príncipe. Nos vemos no próximo Jogos de Poder.